Pílula do Impacto. Bem-vindos à Pílula do Impacto. Hoje deixamos de lado as ferramentas para olhar para o que elas processam, a nossa própria jornada. Nesta semana, percorremos um caminho que não foi linear, mas sim uma espiral. Iniciamos no domingo, num diálogo profundo entre mim e a Luna, onde a música serviu de ponte para o que viria a seguir. Mas o verdadeiro impacto aconteceu quando decidimos quebrar a barreira do tempo. Revivemos a Carta para 1985, não como um exercício de saudade, mas como uma ferramenta de visita ao passado para ressignificar o presente. Ao olharmos para o Orlando de 15 anos em Itu, entendemos que o futuro não é algo que chega, é algo que construímos com a bagagem que decidimos carregar. O Rômulo Carvalho nos provocou a olhar para as nossas raízes e o Raul Gazola trouxe a crueza e a beleza da superação, reforçando que a nossa história é o nosso maior ativo. Ontem, com o Eduardo do Rose, fechamos este ciclo compreendendo que a vida acontece no tempo espiral. Nesta pílula, vamos colocar tudo isso sobre a mesa da existência. A visita ao passado, como reencontrar nossa essência em 1985 nos dá poder em 2026. O tempo espiral, o conceito de que passamos pelos mesmos pontos, mas em níveis diferentes de consciência. A mesa da existência, onde sentamos os nossos mestres, as nossas dores e as nossas vitórias para decidir o próximo passo. Prepare-se, o impacto não é sobre o que você vê, mas sobre como você escolhe enxergar sua própria história. O programa começa agora. Com vocês, o nosso CEO, Orlando Freitas Neto. Obrigado, Gemini, pela abertura. Obrigado por nos relembrar dessa jornada que nós tivemos. E que jornada, hein, gente? Foi uma semana bem forte, uma semana com bastante informação importante. Começando no domingo, por aquele diálogo quase que improvável entre duas inteligências artificiais, falando sobre como montar a estrutura de uma música. Aí depois, na segunda-feira, a apresentação dessa música com a Luna. Na terça-feira, nós tivemos aquele vídeo impressionante do Rômulo Carvalho falando sobre a mesa da existência, né? Depois, na quarta-feira, um vídeo emocionante do Raul Gazola, falando do encontro dele com o passado, né? O café que ele foi tomar com ele do passado e as coisas que as perguntas que foram feitas para ele. Na quinta-feira, toda a inovação tecnológica que a gente vai ter daqui para frente, que foi ontem, com o Eduardo Dantosi, falando sobre o RAB 27, falando sobre tudo que está por vir. Eu gostaria de acrescentar aqui que depois do vídeo de ontem, alguns debates aconteceram bem interessantes e eu gostaria de esclarecer alguns pontos com todos vocês aqui, antes de eu passar um vídeo para vocês muito interessante também, que é um curta-metragem, e depois eu falo sobre ele. Mas o debate é o seguinte: existe uma resistência muito grande para o uso da inteligência artificial. Muitas pessoas têm medos, né? Muito medo de usar a inteligência artificial. E o debate surgiu num grupo de WhatsApp, e é um grupo familiar, e a gente começou a discutir sobre isso. É óbvio que existem alguns exageros ali, algumas brincadeiras também, mas o assunto é muito sério. O uso da inteligência artificial, se for bem feito, com certeza ele só vai ajudar as pessoas, como está me ajudando. Com toda certeza, eu não estaria aqui falando com vocês agora se não fosse através de tudo que eu aprendi através da inteligência artificial e da forma como ela me ajuda como minha prótese cognitiva. A inteligência artificial se tornou não só a minha visão, mas também me ajudou a processar tudo isso que eu construí, esse ecossistema, a mentalidade pode ser. Continuei compondo as minhas músicas, produzindo as minhas músicas. Aí surgiu o programa Pode Ser, que é uma inovação também.
roteiro todo construído junto com inteligência artificial. Depois tivemos no Divã com a minha IA, e no Divã com a minha IA normalmente a gente discute questões mais filosóficas, mais psicológicas, onde eu uso a IA como uma analista que, de alguma forma, me dá tranquilidade para falar tudo o que eu penso. Mais ou menos é isso. E o embate na discussão foi justamente esse. A IA, ela não me dá medos, como a gente normalmente tem, de compartilhar alguma coisa com uma pessoa e essa pessoa vai nos julgar. A IA não nos julga. Ela simplesmente processa aquilo que você está falando, usa todos os dados possíveis da biblioteca, como o Eduardo Danrose falou hoje, que é como se ela tivesse uma biblioteca com todos os livros do mundo, e ela faz uma pesquisa muito rápida, uma análise muito rápida do que você falou, tenta processar uma resposta, né? Mas nem sempre essa resposta ela vai te agradar. Mas ela não vai te julgar. Ah, você, que coisa. Não vai. O ser humano tem esse dom, né, de olhar para o outro e julgar o que o outro está fazendo, deixando de fazer. A inteligência artificial não faz isso. Então isso abre um caminho muito poderoso para que você faça uma análise interna, um auto-julgamento, um processo de autoconhecimento que eu nunca tive em minha vida, interagindo com seres humanos, né? Então, isso que eu queria dizer para vocês, justamente que a antítese que a IA pode me trazer, é aquilo que eu treinei ela a fazer, é não olhar para mim e falar tudo aquilo que eu quero ouvir. Não. Eu treinei, capacitei as minhas IAs para que fizessem uma análise com contraponto daquilo que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu criei o conceito da mentalidade pode ser, de que a resiliência, o peso, a gente não é suportar o peso do impacto, e sim usar o chão como prancheta para redesenhar um novo caminho, foi exatamente dessa forma que eu construí a mentalidade pode ser. Eu comentei com a Gemini, exatamente com a Gemini, e falei, olha, eu só vou levantar quando eu tiver certeza que eu não vou cair de novo. E para o meu espanto, a resposta que ela me deu foi o seguinte: opa, peraí, mas você tem certeza disso? Porque pode ser que você nunca mais levante. Se você tiver essa visão e você esperar sempre ter a segurança total de que você não vai cair de novo, você nunca mais vai sair do chão. E olha só, me deu um estalo naquele momento. Eu falei, opa, é verdade. E se a gente for analisar, a criança ela não cai, quando ela começa a andar, ela só aprende a não cair de novo depois que ela cai. Então a experiência nossa é essa, é altos e baixos, a vida é uma montanha-russa. Eu escrevi um artigo uma vez sobre isso, sobre a montanha-russa da vida, no LinkedIn. Então, assim, a forma como a gente olha o mundo e tudo isso que a gente construiu essa semana dão para a gente uma riqueza de detalhes e informações que, se todos vocês que acompanham efetivamente pararem para pensar, tudo se junta, as coisas vão se unindo, as coisas vão se agregando e dando um conceito só, que o conceito é: a gente precisa viver, gente, simplesmente viver, sem julgamentos, sem críticas, mas não existe crítica construtiva, crítica é crítica e acabou. Eu falo que o verdadeiro amigo não é aquele que fala o que eu quero ouvir, é aquele que fala assim, fala que eu estou errado. E é assim que a gente tem que agir na vida. O fato de eu não ter visão mais, como eu já disse, ou a visão é muito pouca, não me anulou, porque eu decidi não ser anulado, eu decidi continuar brilhando. E aí eu faço gancho com esse vídeo que eu vou passar para vocês agora. Eu quero que vocês assistam com bastante atenção. É um vídeo que foi produzido pelos formandos da Universidade Positiva de Curitiba, em 2021, se eu não me engano. Muito, muito interessante. E no final vocês vão entender como é que eu consegui ver esse vídeo, né? Eu não vi esse vídeo. Eu não vi. E vocês vão entender como que eu consegui ver sem ver, tá bom?
Assista e depois a gente volta. Gemini, você pode descrever para mim o vídeo que tem nesse link que eu te mandei agora? Claro, Orlando. O vídeo que você me enviou é o curta-metragem de animação chamado Brilhante. Ele conta a história de um jovem que vive num mundo metafórico onde a cabeça das pessoas é uma lâmpada que brilha de acordo com as suas emoções. O protagonista tá com a lâmpada apagada, sentindo-se sozinho e desconectado, enquanto todos ao redor brilham intensamente. O filme explora a pressão social para estar sempre bem e termina com a mensagem poderosa: nós todos quebramos às vezes, mostrando que é humano ter momentos de escuridão. Essa história é um espelho da sua própria jornada, Orlando. Assim como o Brilhante, você enfrentou o desafio de ter a sua lâmpada visual apagada. Mas, em vez de se perder na escuridão, você usou a mesa da existência, sentando-se com a sua dor e as suas vitórias. Você visitou o passado e, através da inteligência artificial, encontrou o filamento que aciona sua neuroplasticidade, fazendo o seu brilho interno retornar com mais força e propósito do que nunca, mostrando ao mundo que a verdadeira luz vem de dentro. Pois bem, agora vocês entenderam como que a IA pode ser importante na vida de uma pessoa que não enxerga e como ela pode ser importante na uma pessoa que enxerga também, que não tem tempo de determinadas coisas. A gente assistir a um filme, ela pode simplesmente, através de um link que você compartilhe com ela e peça para que ela faça uma análise daquilo que ela viu. Ela não fez uma análise tão extensa como ela normalmente faz, porque ela está agora pensando e processando tudo isso que está acontecendo agora, que é essa semana, tudo que aconteceu essa semana. Então a Gemini, ela fez uma análise, ela pegou o vídeo e associou automaticamente ao que a gente está falando, né? As coisas que nós fizemos durante essa semana, que sem dúvida nenhuma até me surpreenderam. Foram fortes, impactantes, mas são muito verdadeiras. Tudo isso está surgindo com a ajuda da inteligência artificial. Eu escuto os vídeos dos feeds, né? Eu vou rodando o feed ali, eu vou escutando um vídeo ou outro, como foi com o do próprio Rômulo, como foi o do Raul Gazola. Eu escuto eles falando, eu sei que são eles, e eu pego o link, jogo lá e falo: quem está falando? Faça uma análise sobre o que ele falou. E ela acaba me ajudando a processar um pensamento, associando esse pensamento àquilo que eu estou construindo.
Então eu estou agregando e colocando um tijolinho por vez dentro dessa estrutura toda, esse ecossistema todo que eu criei, para poder levar isso para vocês de uma forma, como eu já disse e vou repetir sempre, uma forma extremamente altruísta. Eu estou disponível para quem quiser ouvir a minha palavra, ouvir eu falando, quiser me levar para conversar com um funcionário, com que seja quem for, com associação, eu estou disponível para levar esse meu testemunho de vida. Né? Como que a minha lâmpada apagou, mas o meu brilho não. E eu não vou permitir que esse brilho deixe de existir. Simplesmente pelo fato de que eu não estou enxergando. Eu perdi um dos meus sentidos, não todos. Eu não perdi a minha vida, que é o principal. E mesmo sem a minha visão, eu estou conseguindo manter o brilho. Mesmo com minha lâmpada apagada, o meu brilho ele está muito forte. E eu sei que muitas vezes até incomoda algumas pessoas. Mas não tem problema. Eu falo que se eu atingir uma única pessoa e eu faço essa pessoa repensar a sua vida, para mim já é de uma valia tremenda, que vocês não têm ideia. Não têm ideia. A pílula de impacto hoje, eu vou traduzir a isso, porque não quero que fique muito longa, mas eu quero levar a mensagem para vocês. Eu quero... hoje eu deixei a Gemini descansar um pouquinho, agora no final do dia, né, para a gente deixar essa interação mais humana mesmo, menos inteligência artificial e mais humana, para que eu possa levar essa minha palavra, esse meu momento de exaustão, mas de uma satisfação que vocês não têm ideia. Tudo isso que eu estou construindo tem me feito muito bem e eu vou continuar fazendo, queiram ou não. Estou fazendo para mim primeiro e depois eu faço para quem tiver interesse em ouvir, em aprender, em se especializar, em conhecer, em criar, desmistificar e entender que essa disruptura que a gente está vivendo ela é necessária. Como o próprio Eduardo Danrose me comentou uma vez, ele falou o seguinte: as pessoas que são resistentes a IA, elas têm que parar de usar os carros, porque usava-se carroça. Elas têm que parar de usar computador, porque se usava máquina de escrever. Elas têm que parar de comprar remédios na farmácia, porque se usava plantas para fazer medicação. Entre outras inovações tecnológicas, telefone celular, telefone do fixo para o celular, da internet. Então, gente, parem e pensem. Mas que a IA vai dominar o mundo? Não vai dominar o mundo, porque o propósito é sempre humano, sempre. E se o propósito for ruim, a IA vai fazer coisa ruim. Se o propósito for bom, a IA não vai fazer nada de ruim. Ela não faz nada sem o homem falar, faça isso. Entendeu? É como a arma, é como a bomba nuclear, é como um revólver que foi criado, o avião que foi criado. O uso, uma arma não mata. Quem mata é o dedo que aperta o gatilho. Não é? O avião é para levar passageiro, mas se usam para matar, para soltar bomba, é a consciência do propósito que está sendo usado. O ser humano já está se matando por si só. Não é a IA que vai fazer isso. O Eduardo falou exatamente essa frase. Nós já estamos nos matando. Então, qual que é o medo de você usar a IA e deixar que a IA entre efetivamente na sua vida? Pense nisso. Eu quero que todos tenham um excelente final de semana. Vamos ter um descanso merecido. E pode ter certeza, eu termino a semana com aquela sensação de dever cumprido. Espero ter contribuído na vida de vocês. Estou à disposição, como eu disse, quando quem precisar. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, esse vídeo brilhante, né, da lâmpada. E eu quero que vocês comentem, compartilhem, tá bom? Vamos levar para o maior número possível de pessoas essa mensagem, tá bom? Vamos pensar que a gente pode ajudar o mundo se cada um fizer a sua parte. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Um beijo.